Olá, eu sou Geraldo Antoni e antes eu quero contar aqui um sonho que eu tive, né, no dia 17 de maio. Eu tive um sonho, mas antes eu quero pedir aí para você deixar o seu like, para se inscrever aí, né, e me ajudar aí, né, na divulgação desse vídeo, né. E vamos lá ao sonho então. Eu sonhei que eu estava dentro da minha casa, né, estava na minha casa, e na sala da minha casa eu estava cuidando dos pés da minha filha e da Takira, que é uma irmãzinha lá da igreja, e ela estava as 2 com os pés queimados e eu passava babosa nos pés delas, né, para que elas ficassem curadas. De repente começou uma chuva muito forte e era granizo, muitas pedras de granizo. E aí eu saí do lado de fora, deixei elas assim e fui ver, mas só que a chuva caía muito forte, mas não caía na minha casa, caía só em volta, eu escutava o barulho da chuva caindo em volta, mas não caía na minha casa. Então eu saí do lado de fora para olhar, né, o que estava acontecendo e olhei para o céu e o céu não estava nublado. Havia muitas estrelas, dava para ver definidamente as estrelas, né, a Via Láctea. E aí, então, quando eu olhei aquele no céu, deu aquele brilho, e eu vi um cavaleiro descendo para a terra, e ele descia velozmente. A roupa dele era branca, mas o cavalo era amarelado, e ele tinha uma espada nas mãos, e ele descia como um raio para a terra, né. E eu fiquei olhando e gritando: "Olha o cavaleiro do Apocalipse". Aí elas chegaram na porta para olhar para o céu, mas ninguém via nada, só eu que via aquele cavaleiro descendo com aquela espada empunhada. E ele descia com velocidade para a terra. E aí então eu olhei para um lado e vi uma menina, como se fosse uma garotinha mais ou menos de uns 3 anos, por aí, e ela tinha na mão uma espada também, ela estava vestida de branco e ela tinha na mão uma espada. E aí então ela no rumo da porta da parede do meu quarto havia um buraquinho quadrado, e ela entrava, e era como se estivesse transladando a parede, e ela entrava, né, no rumo desse buraquinho e entrava no meu quarto. E eu corria para o meu quarto porque lá estava o meu filho. E eu falava: lá o Flávio está lá dentro. Mesmo o Flávio já tem 31 anos. E quando eu chegava no quarto, o Flávio estava como uma criança, do tamanho de uma criança, mais ou menos do tamanho daquela menina. E aí ela passava direto dele, entrava na parede e desaparecia. Aí eu acordei e fiquei pensando naquele sonho. Então Deus, ele me mostrou o que significava aquele sonho. Ele me mostrou que aquele cavaleiro descendo para a terra é a justiça de Deus descendo para a terra, porque Deus está muito triste com o que está acontecendo com este mundo aqui, com o desrespeito e o desamor que tem para com ele, né? E também aquela espada, né? Aquela espada e aquela cor do cavalo, o cavalo amarelo em Apocalipse significa o que? Morte, né? Muita morte. Então aquela espada ela vem para ter um concerto com os povos dessa terra. E ali Deus estava me mostrando que protegendo a minha casa, ele estava dizendo o quê? Que todos que confiar nele, que esperar nele, que crer nele, será protegido, será guardado, né? Nesses tempos difíceis, Deus está cuidando de nós. Devemos continuar confiando nele, porque aquelas pedras grandes que estavam caindo em volta da minha casa são as tribulações, as dificuldades que hão de sobrevir sobre essa terra. E nós temos que estar preparados nesses momentos, devemos estar seguros nas mãos de Deus. E a minha filha e aquela jovem com os pés machucados, e eu cuidando das duas, Deus estava me mostrando ali que era para a gente continuar cuidando, que era para eu continuar cuidando dos da minha casa, dos meus filhos, da minha família, e cuidar também dos de fora,
que Deus assim colocar no meu caminho, que não é para a gente relaxar no cuidado uns para com os outros, né? Então, quando Deus mostrou minha filha, representava a minha casa, e a Taquira representava os de fora, né? E nós devemos continuar na obra do Senhor, na preocupação com a salvação, com a saúde, com o cuidado daqueles que precisam de nós. E a babosa, porque Deus quer que a gente se cuida também usando a natureza, né? Naturalmente, devemos nos preocupar em nos cuidar naturalmente, né? Porque Deus, ele tem maravilhas, ele tem o nosso remédio na sua natureza. E também, Deus, ele me mostrava ali o meu filho, que era adulto, e o meu filho, ele está muito desgarrado. E Deus estava me mostrando o quê? Fica em paz, porque eu estou cuidando do seu filho. E ele vai voltar, porque eu creio que Deus vai trazer ele de volta e ele vai ter um coração de criança. Eu creio nisso, né? Então devemos confiar no poder de Deus, esperar nele, não desistir, mesmo em meio às turbulências que estamos vivendo nessa terra, às dificuldades que estamos vivendo nessa terra, mas isso não é o fim. Jesus cuida de nós, ele está nos protegendo, nos livrando de todo mal, e ele, né, ele está perto de voltar. As profecias estão se cumprindo, porque o livro de Apocalipse fala, né, que seriam derramados as taças sobre essa terra. Então, quando a gente lê ali, a gente vê que tudo o que está acontecendo na terra está se cumprindo até que Jesus volte, e ele está voltando. Jesus está chegando. E eu quero convidar você, meu irmão, minha irmã, para estar se entregando a vida ao Senhor, esperar nele, confiar nele, e o mais, com certeza, ele fará na sua vida. Amém.